Amores, bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. A partir da aula de hoje, nós iremos dar início ao nosso livro 3, ou seja, ao volume 3 do nosso livro positivo. Então, vamos lá! O primeiro assunto que nós temos aqui na nossa unidade 3 do nosso livro é o nosso módulo 7. Quem se comunica, descomplica. Ou seja, o assunto principal que nós veremos durante as nossas aulas, tanto as gravadas como online, será sobre a comunicação. Como se comunicar é muito importante para a gente viver em sociedade. Então, a comunicação ela é essencial para a vida em sociedade, e neste capítulo você vai aprender mais sobre os diferentes modos de se comunicar e de se relacionar. Ou seja, para viver em sociedade, para viver em harmonia, é preciso que tenha comunicação entre as pessoas. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso nas nossas aulas. Para começar os nossos conteúdos, nós temos na nossa página 6 do livro, do LIP, o Diga Aí, né? Que é o primeiro bate-papo, que é uma introdução aos conteúdos que nós vamos ver a partir daqui. Então, nós temos aqui uma primeira imagem que nós vamos observar para poder conversar um pouquinho, claro que de uma maneira diferente, porque a gente não está juntos em sala de aula como de costume, mas uma imagem que vamos dizer que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Então, a gente tem aqui o desenho de um celular com uma caixinha de diálogo, duas pessoas conversando, um computador, um notebook, imagem que é muito constante, muito frequente nos dias atuais que nós estamos vivendo, né? Então, aqui a nossa primeira pergunta está falando, em sua opinião, o que essas imagens elas estão representando? Então, analisando essas três imagens, mesmo sendo imagens diferentes, o que será que elas querem trazer para nós? Ou seja, qual será que o sentido, o significado, o objetivo dessas imagens que o livro está propondo para nós? Todas essas imagens, elas estão representando comunicações, né? A comunicação entre as pessoas, mas de diferentes formas. Então, aqui está mostrando desde um diálogo pessoal, em que uma pessoa está de frente para a outra conversando, e nós temos também o uso da tecnologia, né? Que as mensagens instantâneas que a gente consegue mandar de um celular para o outro, e que a pessoa consegue receber e te responder no mesmo momento, assim como nós estamos usando frequentemente também o computador, com o uso de e-mails. Então, hoje em dia, a gente não precisa estar só presencialmente para conversar com alguém. Hoje a gente consegue conversar com qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, né? Mensagens instantâneas, e-mail, com a internet, facilita muito isso. Então, é isso que essas mensagens, na verdade, essas imagens, estão querendo mostrar para nós. A comunicação, como a comunicação, ela se dá hoje em dia, pessoalmente ou virtualmente, né? A segunda pergunta, ela está dizendo quais delas representam formas de comunicação geralmente usadas quando estamos longe das pessoas com quem estamos conversando. Então, qual delas a gente usaria para conversar com alguém que não está perto, que está longe? Seria ou a mensagem instantânea, que é através de um celular, ou através de um e-mail pelo computador, né? Um notebook, iPad, tablet. Hoje em dia nós temos muitas tecnologias que fazem com que a gente se aproxime das pessoas mesmo quando estão longe, né? Então, os dois métodos mais utilizados nessa situação seriam um celular, um computador, algum meio tecnológico. Em quais delas a comunicação acontece por meio da escrita, né? A mesma coisa. Qual delas a gente consegue usar a escrita em vez de estar falando? A comunicação não é só o falar, né? Nós temos mais de um meio de comunicação, nós temos mais de uma forma de se comunicar um com o outro, né? Novamente, através da escrita, pelo celular, através de mensagens. Ah, mas pode mandar mensagem de voz também. Sim, nós temos essa alternativa de mandar foto, vídeo, mensagem de voz, mas o que as pessoas mais usam é o texto, né? A pessoa escreve a mensagem, assim como o e-mail, né? É muito comum escrever o e-mail, né? Com um texto, com a escrita. Já a questão 4 está perguntando qual das imagens representa a forma de comunicação que você mais utiliza. Essa é pessoal, né? Geralmente,
Claro que as pessoas que nós estamos convivendo dentro da nossa casa, o que a gente acaba mais usando é o diálogo, né, presencialmente. Porém, tem pessoas, às vezes, que se comunicam muito mais através de mensagens, através por e-mails. Então, essa é uma questão pessoal. Cada pessoa se comunica da forma que se sente melhor, ou que é mais fácil, que é mais prática no dia a dia. Hoje, por exemplo, se a gente pensar na nossa atualidade, a maioria das pessoas estão se comunicando muito mais através das tecnologias do que presencialmente, né? E aí as formas que como está fazendo isso, se é por chamadas de vídeo, se é por ligação, se é por mensagem, isso vai variar de cada pessoa. Sim. Por que a comunicação é importante para a vida em sociedade? Por que é importante que as pessoas que vivem em uma sociedade se comuniquem? Porque é importante que as pessoas se relacionem, que se comuniquem. Para viver em uma sociedade, nós temos que ter uma relação com o outro. Precisamos mostrar aquilo que precisamos, o que sentimos, o que queremos, dúvidas. Então, a gente precisa se comunicar com o outro, né? Você já pensou como seria difícil viver em uma sociedade em que ninguém falasse com ninguém, nem dentro da sua casa, nem fora de casa? Seria muito difícil. Como a gente iria aprender se não tivesse essa relação professor-aluno? Como seria uma sociedade em que não tivesse nenhum tipo de comunicação? Não existiria, né? Não teria como. As pessoas precisam se relacionar, as pessoas precisam se comunicar para aprender, para se divertir, para uma grande variedade de coisas. Mas a comunicação, a relação de uma pessoa com outra é essencial para um bom convívio dentro de uma sociedade. Mesmo quando, às vezes, uma opinião é diferente da outra, se comunicando, a gente consegue trocar nossas opiniões, as nossas ideias e conviver em harmonia, né? É o que a gente espera, na verdade, né? Então, conviver em sociedade é essencial que tenha uma comunicação, que tenha uma harmonia. E logo depois, no nosso Diga Aí, nós temos o Imagine Só, em que diz que as formas de comunicação variam ao longo do tempo. Ou seja, as formas de comunicação que nós conhecemos hoje, muitas delas não existiam alguns anos atrás. Se a gente conversar com familiares mais velhos, nós vamos perceber que muitas tecnologias que nós temos hoje, na época que eles eram crianças, da idade de vocês, não existia. Então, essa tecnologia, as formas de comunicar, elas influenciam diretamente, completamente. Então, a tecnologia, o uso da tecnologia mudou muito a forma das pessoas se comunicarem de antigamente para os dias atuais. Então, pensando nessa mudança ao longo do tempo, vocês já pensaram sobre como as pessoas vão se comunicar daqui a 20 anos? Então, se nós conversarmos com pessoas mais velhas da nossa família e perguntar como era na época delas, na idade que vocês têm hoje, vocês vão ver que é diferente. Mas vocês já pararam para pensar se daqui 20 anos vai mudar alguma coisa? Será que vão inventar coisas novas? Então é isso que vocês vão pensar e vocês vão imaginar um meio de comunicação do futuro, ou seja, alguma coisa que ainda não exista. Vocês vão tentar pensar, nossa, seria muito legal se isso existisse. Nossa, seria muito legal se alguém inventasse isso. Então vocês vão pôr a culpa para pensar e imaginar algum meio de comunicação que ainda não existe que vocês gostariam que existisse. E vocês vão fazer um desenho abaixo. Na nossa próxima aula, eu vou pedir para vocês me mostrarem ou falarem um pouquinho do desenho de vocês, tá bom? Então, caprichem, reflitam, põem aí as ideias para fazer um desenho, uma criatividade bem legal. Agora, a partir da nossa página 7, nós iremos começar o nosso conteúdo com um clique no texto, em que o gênero literário de hoje será um conto. Nós iremos realizar juntos a leitura de uma das partes desse conto. Depois a gente vai pausar um pouquinho o vídeo para vocês tentarem realizar as tarefas e logo em seguida nós fazemos as correções, ok? Então, o primeiro exercício já é a própria leitura da primeira parte do conto, que é a nossa aula de hoje. O título do nosso conto de hoje é Quando Fiz 7 anos. Lá estava meu avô. Lá estava como se lá sempre estivera. Naquele quartinho, entre aparelhos elétricos que não funcionavam mais. Rádios, ferros, liquidificadores e com várias ferramentas. Chave de fenda, alicate, martelo. Quando mais novo, porém, ele fora dono de uma loja de aparelhos eletrodomésticos. A primeira em nossa cidade.
com ela criando uma família de 8 filhos. Depois, com o avançar da idade, suas limitações e doenças, foi se afastando da loja e, em seguida, do convívio social, recolhendo-se à sua casa. Ao morrer, minha avó aceitou morar com um dos filhos, que além de um quarto para dormir, lhe cedeu o quartinho do fundo, onde ele passava a maior parte do tempo e que se ele chamava de oficina. Era lá na oficina que eu ia encontrá-lo. Sentava-me no antigo tamborete, que é um pequeno banco sem encosto, de couro. A seu lado, diante de uma mesa encostada à parede e encimada, que traz na parte superior, por uma prateleira cheia de latinhas e caixinhas de tamanhos variados, dentro das quais estavam pregos, parafusos, porcas, roelas, fios, arames. Sentava-me e ficava observando-o trabalhar. Às vezes, o ajudava em pequenas coisas. Eu não entendia bem o que ele fazia, nem ele me explicava. Sempre fora de poucas palavras, mas eu percebia por sua expressão que ele tinha dificuldade em fazê-lo e que isso o deixava aborrecido. Ele abandonava então, por um momento, o serviço e dava um suspiro fundo, um suspiro de desânimo. Depois olhava para mim e aí, descontraindo-se, sorria ou dizia alguma coisa divertida. Então, aqui a gente tem uma primeira parte do nosso conto. Baseada nessa leitura que nós fizemos juntos, se precisar, façam a leitura de novo, com calma, ou retornem o vídeo, não tem problema. E vocês vão responder as questões da página 8, as questões 2, 3, 4 e 5. Vocês não irão fazer a partir das 6, ok? Apenas a partir das 5. Então, pausem o vídeo, façam as tarefas e depois que vocês finalizarem, vocês retornem aqui para a gente dar continuidade à correção dessas tarefas, tá bom? Importante que vocês tentem realizar sozinhos. Então, mãos à obra, vamos lá. 8, nós iremos começar a nossa correção. O primeiro exercício que vocês tinham que fazer era a tarefa 2, em que perguntava quais eram os personagens que estavam aparecendo nessa primeira parte do conto que nós lemos. Então, quais eram os personagens que apareceram nessa primeira parte? Os personagens eram o avô e o narrador, né? Como assim o narrador? Porque nessa situação, o narrador, ele é um integrante, é alguém que está contando, alguém que está vivendo a história. Então, ele faz parte dessa história, ele está participando da história. Então, se ele participa da história, ele é um personagem. Então, vocês deveriam responder nessa questão que os personagens que aparecem nessa primeira estrofe é o avô e o narrador. O narrador, a gente ainda vai descobrir quem é o narrador. Será que é o netinho? Será que é o filho? Então, é isso que nós vamos ver. Mas, de qualquer forma, é alguém que está contando a sua história. É o narrador da história. Ele não está contando a história de alguém, ele está contando a sua própria história. Ele participa dessa história. Falando isso, nós já respondemos a próxima questão, que é a tarefa 3. O narrador deste conto, ele participa ou não da história? Transcreva um trecho que justifique a sua resposta. Então, a gente acabou de responder. Sim, o narrador dessa história, ele participa. Como que a gente vai justificar? Copiando algum trechinho da história em que esteja escrito na primeira pessoa. O que é a primeira pessoa que a gente aprendeu lá nos pronomes? Eu, nós. Toda vez que usa um pronome na primeira pessoa, que nós já aprendemos nas nossas aulas anteriores, nós estamos falando de alguém que está falando da sua própria vivência, da sua própria história. É o orador, é o narrador, é ele que está contando, mas ele também está participando daquela situação. E é o que acontece nesse ponto. Então, um trecho que justifica isso, que eu coloquei aqui entre aspas, muito importante, quando a gente coloca um trecho que é copiado do texto, a gente colocar entre aspas para mostrar que nós pegamos, que nós copiamos esse trecho, que é: era lá na oficina que eu ia encontrá-lo. Olha o pronome eu aqui. Lembra que a gente aprendeu? Primeira, segunda, terceira pessoa, singular, plural. Então é baseado nisso que vocês têm que entender para identificar quando a frase está no... O narrador, ele participa.
então está na primeira pessoa, tanto no singular como no plural. Não tem problema, porque às vezes ele poderia falar, nós ríamos muito. Então, ou seja, eu, mais alguém, o outro personagem, estávamos rindo. Então, mostra que o narrador, ele não só está contando a história, como ele também está participando, né? Está falando da sua própria vivência. Teriam outras opções dentro do texto. Então, todas as opções que vocês podem encontrar, que vocês podem colocar aqui na tarefa 3, tem que demonstrar que ele participava, ele fazia parte dessa história. Vou dar outro exemplo, vou voltar lá no texto para mostrar para vocês outras frases que vocês poderiam ter usado. Logo depois dessa primeira frase que eu já dei como exemplo, né? Era lá na oficina que eu ia encontrá-lo. Olha que outra. Sentava-me, ou seja, ele estava falando que ele se sentava. Então, já mostra também que o narrador ele participou da história. Olha aqui um outro pedacinho. Eu não entendia bem, ó. Eu, de novo, primeiro o pronome na primeira pessoa, né? Eu não entendia. Então, tinham outros exemplos em que vocês poderiam usar para justificar a resposta de vocês, tá bom? Lembrando de quando vai copiar um trechinho, colocar entre aspas. Então, resumindo, para finalizar essa questão número 3, toda vez que a gente usar a primeira pessoa no discurso, né, numa frase, num texto, em qualquer lugar, já justifica o fato do narrador também ser um personagem dessa história. Então, se eu estou falando eu, é porque eu estou vivendo aquilo que eu estou contando, eu também estava participando. Então, a partir do momento que a gente tem a primeira pessoa no discurso, já mostra que a pessoa, além de estar falando, ela está fazendo, vivendo aquilo, tá bom? No item 4, estava pedindo para a gente reler um trecho, né? Que era: quando mais novo, porém, ele fora dono de uma loja de aparelhos eletrodomésticos, a primeira em nossa cidade, com ela criando uma família de 8 filhos. Percebam que nesse trecho tem uma parte que está destacada, que está um pouquinho mais escura, está em negrito, né? Que é essa segunda parte aqui, que fala, com ela criando uma família de 8 filhos. E é sobre isso que nós tínhamos que resolver essa questão, que é, o que quer dizer a expressão destacado? Ou seja, aqui falava quando ele era mais novo, que ele tinha uma loja e que tinha aparelhos eletrodomésticos e que foi a primeira da cidade. E depois está em destaque com ela criando uma família de 8 filhos. Ou seja, o que essa expressão aqui está querendo dizer? O que ela explica? O que ela justifica? Ela quer dizer que o avô do narrador, ou seja, do senhor que está contando a história, ele sustentava a sua família com o que ele lucrava, com o dinheiro que ele ganhava nessa loja, que era na época, era uma novidade, né? Não tinha tantas tecnologias, não tinha eletrodomésticos, não era tão fácil, né? Então, como ele tinha uma loja que consertava eletrodomésticos, a primeira da cidade, ele conseguiu lucrar um dinheirinho, né? E com esse dinheiro, ele conseguia sustentar a sua família, que tinha 8 filhos, né? Então, fala sobre o lucro que ele tinha, sobre o trabalho dele, como ele conseguia sustentar a sua família com esse trabalho que ele tinha na época. E na nossa questão número 5, que é a nossa última questão de hoje, está perguntando nessa primeira parte do conto, o narrador apresenta o seu avô, que é o tema principal, né, da narrativa, que é a história do vovô que ele está contando, e está pedindo para a gente transcrever do texto, ou seja, copiar uma parte do texto, um trecho, em que descreve uma característica desse personagem, ou seja, que fala um pouquinho de como era esse avô. Coloquei aqui um exemplo para vocês de um pedacinho que vocês poderiam copiar, que é sempre fora de poucas palavras. Ou seja, ele falava que o avô dele era mais quieto, que era mais na dele, não era de ficar falando muito. Ele falava, ele me olhou com um olhar, sorriso, mas ele era de poucas palavras, ele não era uma pessoa de falar muito. Ele talvez tinha uma outra forma de se comunicar, com um sorriso, com um olhar, mas de falar, claro, ele falava, ele conversava, porém, ele era de poucas palavras. Então, é uma característica que ele falou de como era o seu avô. Voltei aqui no nosso trechinho do nosso texto, para vocês verem de qual parte que eu tirei, que foi essa partezinha aqui final, que falava assim, eu não entendia bem o que ele fazia, mas nem ele me explicava, sempre fora de poucas palavras, ou seja, ele usou para justificar
o porquê que ele não explicava para o neto o que ele estava fazendo, que ele não entendia muito bem. Ele ficava vendo, observando o vô dele fazer naquela oficina que ele criou na casa, e ele não entendia muito, ele não sabia muito o que ele estava fazendo, né? E o vô também não explicava, não porque ele não queria, porque ele não era uma pessoa de falar muito, né? Ele era uma pessoa mais quieta, mais na dele. Então ele justificou o não falar, o não explicar para o neto, como uma característica, não porque ele não queria, que ele não gostava, ele não fazia com ele, mas porque era uma característica do vovô, de ser uma pessoa quieta na dele, preferia ficar quietinho no cantinho. Então, nós finalizamos aqui a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!